Silvana, do canal Estrela Ultra Geek, diretamente do Nerdwire, o terceiro evento que está correndo aqui no OIF. Estamos aqui com Daniel Robles. Daniel Robles, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre ufologia. E em vista de hoje que a NASA está para fazer uma revelação para a população sobre a existência de seres. O que a senhora acha de tudo isso? A população está preparada para ter esse encontro? Eu acho que está preparada e está aguardando, né, essas novidades, aí, essas informações. Apesar que eu acho que não vão abrir tudo como está sendo prometido. Não é uma ideia deles de revelar o que eles sabem, né? Mesmo porque isso daí vai contra os princípios das Forças Armadas e não revelar coisas que possam alterar a segurança nacional para eles. Eles levam muito a sério isso. Então, tem que ser doses homeopáticas, eles vão aparecer com algumas coisas, mas não vai, a gente que pesquisa isso, não vai ser tão revelado, porque a gente já tem mais informações e mais análises de cada pesquisador que a gente tem, tanto no Brasil quanto no fora. Né? Então, acredito que vai ser muito pouca informação. Não vem do jeito que a gente está esperando. Mas isso aí não pode causar uma histeria, a população começar a achar que isso é o fim do mundo, porque é algo que vai causar uma mudança, né? O que acontece, que eu acredito é o seguinte: se o ser humano ainda não se acreditou todo por si próprio, não vai acontecer nada que eles pudessem ameaçar a humanidade. Até porque se eles tivessem intenção de se estabelecerem aqui, eles já teriam feito isso há muito mais tempo. Né? Eles têm tecnologia muito mais avançada, armamentos que na maior parte das vezes a gente vê que eles poderiam também utilizar contra qualquer tipo de ameaça que a gente possa oferecer para eles. Né? A população brasileira, brasileira não, mundial, né? Ela é muito volátil, então não dá para desenhar qualquer expectativa de caos, do que pode acontecer. Eu acho que tem muita gente que está aguardando alguma informação, né, para ver como é que pode proceder, como é que pode pensar. Então, se de repente descer uma nave, onde quer que seja, ou nos Estados Unidos, ou da Europa, ou aqui provavelmente vai ter um corre-corre, né? A gente é um povo meio estranho. Não acredito que o brasileiro tenha um entendimento, né, principalmente de tecnologia, porque a gente não desenvolve tecnologia, para conseguir entender isso da forma correta. Seria como se fosse uma tribo indígena, que já aconteceu, quando viu a primeira vez um avião passar. Né? Verdade. Então, tudo isso tem a ver. Agora, sobre as pirâmides, existe uma teoria que elas foram construídas por alienígenas. É verdade essa teoria? E também sobre dizem que na Amazônia tem uma cidade submersa. É verdade? Fala um pouquinho sobre isso. Pirâmides. Não haveria como serem construídas por seres humanos. E eles precisam de muita tecnologia avançada para poder fazer o corte preciso nas pedras, assim como no Peru também, da mesma forma. Então, de Cusco mesmo, o Tatambo, Sacsayhuamán, uma né, que é aquelas pedras que são cortadas em ângulos retos, da mesma forma que eu vejo isso. Pontos de cobre, né, o bronze, não teria como, foi bem depois. Além do que, no Egito, jura de Peru, que era para ossos, né? E nunca teve nenhuma evidência de múmia sendo encontrada dentro das pirâmides. Né? Todos os imperadores,
reis, os faraós, estão alojados, os corpos, no Vale dos Reis. Então, não tem evidência nenhuma. E toda a tecnologia que tem encontrado também na pirâmide de Saqqara são as urnas de granito e de orito, que são de orito muito mais resistente que o próprio granito, né? Também com cortes de 90 graus. Impossível, né? Ser feito... Não tinha tecnologia para fazer não tem, uma coisa, não dá para... Até hoje é quase impossível Isso, fazer. e aí tem as marcas de outras rochas que estão na região ali, você vê que foram cortadas com equipamento eletrônico, diamantado, porque não tem como, né? Aí você imagina, judeus escravizados trabalhando para os egípcios com martelinho e cinzel, não dá certo isso, né? Quanto ao Brasil, existe muita dúvida. Agora há pouco tempo a revista USP foi vendida do Birajara, que jura de pé junto a história de Ratanabá, né? Não acredito nisso, eu acho sensacionalismo. Apesar de que pode ter muita coisa escondida. Pode, lógico, assim como Guatemala, como México, como a América Central, foram descobertas essas pirâmides bem posteriormente, né? E fizeram um trabalho com a técnica do LiDAR e descobriram uma nova zona arqueológica. Então, outras estruturas montadas dentro da zona. É possível, tem aqui, é totalmente plausível. Só que essa história de Ratanabá, para mim, está muito mal contada. É um mistério, né? Não chega a ser mistério, porque é muita bobagem dita. E não tem as provas contundentes que falam que no subterrâneo foram encontrados, sei lá, quantos objetos. Só que não tem um registro que autentique isso. Entendeu? É muito papo para fora. A gente tem que avaliar jeito. Maravilha. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Você lembra? Agora, pessoal, já teve algum destacamento assim? Eu não posso esconder, desde os 14 anos, né? Em 1967, o primeiro avistamento de uma praia de Bertioga, em São Paulo, onde já apareceu uma luz próxima de uma rota de avião mesmo, que os aviões que vêm pelo litoral, só que muito acima. E essa luz, ela veio caminhando, né? Em minha reta, de repente ela parou. Né? Parou, fez uns 15 segundos para parar. De repente ela desceu em linha reta, né? Um ângulo de 90 graus, foi para a diagonal e depois voltou para o mesmo ponto que ela se encontrava. E encontrou o caminho. Só que isso é muito alto. Né? Eu também, eu acompanhei, esse tempo atrás, eu fiz 2 entrevistas, inclusive com o pessoal de Uruguaiana e também com o Dr. Boaventura, falando sobre o caso de Varginha. Dizem que estão se reabrindo esse caso. Existe a possibilidade realmente de aparecer alguma coisa nova nesse caso de Varginha? Então, assim, a maior parte dos documentos, segundo o Marco Petit, que é um amigo pesquisador, segundo comentários dele, todo o material foi levado para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eles têm, já faz bastante tempo, eles têm acordos com vários países de qualquer coisa que aconteça nesse sentido, deles serem chamados, eles recolhem todo o material e para análise isso que eles já desenvolvem dentro. Não acredito que eles vão abrir isso para os pesquisadores brasileiros, né? Por mais que o Edson, que o Petit, que o Marco Leal, né, que são especialistas, principalmente em Varginha, possam utilizar para trazer novas evidências. Eu acho que, e também por mais que novas testemunhas surjam, que tenha aparecido bastante gente que vem com informação nova. Só
que nada tem provas concludentes, né, sobre Varginha. O que aconteceu? Não tenho a menor dúvida. Menor dúvida. E tem uma amiga da gente também, que é ufóloga, a Adriana Castro, e ela fez uma pesquisa, porque ela tem acesso a 3 satélites que gravam o que acontece lá para cima. E numa das gravações que ela possui, que ela procurou a data, né, do incidente de Varginha, que é um embate entre naves acima desse satélite. Então, para justificar uma nave, a tecnologia toda que esses caras têm, como é que cai? Né? Como se fosse um automóvel que trocou o motor e de repente o problema não foi abatido. Né? Então, caso de Rosa é a mesma coisa, e outras naves que caíram e provavelmente passaram por alguma disputa lá para cima. E aí vieram parar aqui no nosso solo. Né? Aqui na região nossa, já não vai ter algum avistamento mais próximo? Tem um projeto em 2022, na época que eu estava no UB, eu vi uma estrela saindo para o lugar, né? Normalmente eu estou jogando lá para cima, que era uma de diversão, e foi acompanhando. Aí eu teve o celular fazer uma foto, só que você viu assim, mas e é interessante, não você pega pontos de luz, né, de olhos, mas um ponto de luz, eu fui analisar, então a foto que eu fiz é um ponto de luz, com qualidade mais densa, os 5 menores desenvolvimentos do Photoshop, aí pode ser outro formando objetos aparentemente grandes, não dá para mensurar, principalmente a distância e altitude, mas deu para perceber grande. Sobre esse acontecimento, vai descobrir que a foto foi primeiro do 300.000 anos de escravidão. A viagem pela história da humanidade junto com os deuses. Os deuses que a gente refere são esses seres que vêm de fora e que provavelmente desenvolveram nossos. Foi aí meu trabalho dentro da ufologia, que eu não me considero um pesquisador de história, isso está diretamente relacionado, então não tem como fugir, até para poder entender melhor o que vem acontecendo. Me transformei em escritor, eu sou um ex-publicitário criativo de agências de São Paulo, e aprendi a formatar essas ideias que eu nunca tinha passado pela experiência de escritor. E foi um bruto sucesso. Foi lançado em 2020, estou com as últimas unidades agora. E onde as pessoas se interessaram? Direto comigo. Eu WhatsApp. Então, eu tenho o Instagram, que se chama Aliens e Outros Produtos. Onde eu desenvolvo objetos, artefatos, réplicas de artefatos arqueológicos e tudo que é relacionado à ufologia. Então, desde os ETs pequenininhos até estruturas maiores, né? Então é isso. Tem que falar, a gente estava falando de Varginha, só um minuto que eu já volto. Que essa mensagem que eu fiz parecendo de comemoração dos 30 anos do presidente. Maravilha.
quem sabe tem uma experiência no, Frente. muito obrigada.